Em 1 Pedro 3,6, tem uma passagem onde Sara, esposa de Abraão, ela foi elogiada por sua submissão, por sua confiança e por ser alguém que não se deixava dominar pelo medo. Esse é um princípio bem profundo, né? Que nos ajuda a entender que o medo, ele pode nos paralisar, ele pode nos dominar. Eu sou Evelyn Mello e ajudo pessoas a usar a mente para retomar o controle da própria vida com técnicas de inteligência emocional. E hoje eu vou falar sobre a importância de não sermos dominados pelo medo e como que a gente pode se posicionar melhor diante dos desafios da vida. E eu amo trazer aqui para vocês esses princípios que a gente vê na palavra de Deus, né? Lá fala, inclusive, muito a respeito do medo, né? E quando a gente fala de medo, gente, muitas vezes, né, ele pode ser aí um grande impedimento na nossa vida, algo que nos impede de agir, algo que nos impede de decidir. Sim, porque o medo funciona como um agente paralisador. E quando nós deixamos o medo nos dominar, a gente perde a capacidade de conseguir enxergar a solução. Muitas vezes até de acreditar no nosso próprio potencial para resolução. Sim, o medo ele pode nos distanciar dos nossos sonhos e até nos afastar das pessoas que a gente ama. E é por isso que a palavra de Deus, ela tanto nos encoraja a sermos pessoas que não são dominadas pelo medo. Assim como Sara, né? Pessoas confiantes que seguem em frente apesar das dificuldades. Sim, porque elas existem e todos nós enfrentamos. Para isso, é importante que você siga alguns passos, né? Vamos trazer alguns aqui? Primeiro passo, reconhecer quais medos você tem. Sim, porque tem alguns medos que são inconscientes. Isso, às vezes, está enraizado na profundidade do nosso ser. E muitas vezes a gente não se dá conta de que são medos que estão nos controlando. Então, identificar é muito importante. O que te causa medo? Olhar de frente para isso. Quando você conhece o teu inimigo, quando você conhece esse medo, né? Por que isso acontece? Fica muito mais fácil de lidar com isso, né? E nem todo desafio, gente, precisa ser resolvido de uma vez só. Muitas vezes é isso que a gente quer, né? A tal da fórmula mágica, né? A gente quer uma pílula mágica para a gente conseguir tirar o medo, mas não existe, tá? Então a gente precisa começar pela consciência, mas lembrar que a gente precisa começar aos pouquinhos. A gente precisa, assim, se colocar em situações onde você pode enfrentar esse medo, às vezes em pequenas doses, em pequenas porções. Cada vez que você faz isso, você vai fortalecendo a sua capacidade de lidar com desafios, às vezes, cada vez maior, cada vez maiores. E isso te ajuda a se posicionar cada vez melhor, cada vez de uma maneira ainda mais assertiva. E a inteligência emocional, né, gente? O terceiro passo aqui que é fundamental. Por quê? Porque aí você entende as suas emoções. Quando você entende as suas emoções, você aprende a reagir de uma maneira muito mais equilibrada. E quando você aprende isso, você para de reagir na impulsividade. Muitas vezes fugindo de tudo aquilo que é difícil, fugindo de tudo aquilo que você não quer confrontar, fugindo daquele conflito. Às vezes, para evitar um conflito, você se submete a coisas que não deveria. Né? E isso está pautado num comportamento pautado no medo. Muitas vezes isso evita, às vezes, até que as pessoas tomem decisões, né, mais racionais, mais coerentes, que impede que enfrente os desafios com clareza. Quando a gente não se deixa dominar pelo medo, a gente se torna alguém muito mais forte, alguém muito mais preparado para os desafios da vida. E embora o medo seja algo real, que realmente pode, né, existir, pode ser algo realmente coerente, ele não pode definir as nossas ações. Os exemplos de fé que a gente tem, inclusive na palavra de Deus, ajudam a gente a ver a importância de sermos pessoas bem posicionadas e que enfrentam a vida com coragem. É isso que eu desejo para a sua vida. Força, fé e coragem. Se esse conteúdo fez sentido para você, encaminha para alguém que está precisando de mais coragem.